o desafio de viver em unidade. A palavra de hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amáveis, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor também perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Viver em unidade é algo que está no coração de Deus para nós. Mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Por causa da nossa humanidade, por causa da nossa fragilidade, a gente sempre quer que as nossas ideias prevaleçam, a gente sempre acha que sabe mais do que os outros. Então, dar o braço a torcer, ceder para conseguir viver em unidade é um desafio muito grande. Tanto é verdade que lá em João capítulo 17, quando Jesus faz uma oração pelos discípulos, ao Pai ele diz: meu Pai, por favor, guarda-os em teu nome para que eles sejam um. E se esses discípulos conseguirem ser um, então o mundo crerá que o Senhor me enviou. Viver em unidade é um desafio, mas não é impossível. E esse trecho da palavra de Deus nos dá dicas preciosas do que podemos fazer na prática para conseguir viver em unidade. Esse versículo que a gente leu, o versículo 12, ele fala de 5 coisas que está ao nosso alcance ser e fazer para conseguir viver em unidade. Diz compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se eu pudesse sintetizar essas 5 palavras em uma só, eu sintetizaria dizendo empatia. Empatia é o ato de você colocar-se no lugar do outro e tentar sentir o que aquela pessoa sente. E se assim você conseguir fazer, tudo vai ser diferente, porque você vai conseguir enxergar a dor, a necessidade, a deficiência do outro e os seus olhos vão enxergar de uma outra forma aquela pessoa. Por exemplo, coloquei aqui, usando essas 5 palavras que a Bíblia colocou, eu coloquei aqui para nós refletirmos. Essa empatia no padrão de Deus é sentir compaixão pelas dificuldades pessoais da outra pessoa. Todos nós temos muitas dificuldades, todos nós. Mas sinta compaixão pelas dificuldades da outra pessoa e dessa forma você vai enxergá-lo de outra forma. Outra coisa, realizar atos de bondade. Às vezes a gente está acostumado a, por exemplo, chegar no local de trabalho e já no automático, já começar a trabalhar, a gente dá mal ali um bom dia. Mas por que não fazermos um ato de bondade? Por que não, por exemplo, você levar um versículo, ou levar um bombom, ou levar ali uma palavra especial para alguém do seu trabalho, ou emprestar um livro, ou dar um livro, enfim. O ato de bondade que você puder fazer, dar uma carona, ou enfim, fazer alguma coisa que aquela pessoa gosta. E se nós conseguirmos colocar isso na prática, no dia a dia, a gente vai estar fortalecendo a nossa unidade, a nossa comunhão. Se fizermos isso em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, que lar abençoado e unido vai ser esse. Continuando, além de compaixão pelas dificuldades pessoais, realizar atos de bondade, ter a humildade para reconhecer os erros e pedir perdão. Isso precisa ser algo normal e corriqueiro no nosso dia a dia. Nós constantemente machucamos as pessoas com palavras, com omissões, com coisas que fazemos que desagradam o coração da outra pessoa. Então, treinemos o pedir perdão. Peça perdão em casa para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Faça isso com frequência. Essa semana, por exemplo, eu cometi um erro, mandei lá uma mensagem individual para cada pessoa pedindo perdão por causa disso. Me perdoaram e a gente se resolveu. A vida é assim. A gente erra, pede perdão e continua, bola para frente. Mansidão para saber como agir e como falar. Nós podemos falar o que for necessário falar, mas com mansidão, com domínio próprio, com temperança e a paciência para ensinar qual é o caminho certo a se percorrer. Nem todo mundo já nasce pronto. Aliás, a grande maioria das pessoas não nascem prontas. Elas vão precisar aprender qual é o caminho certo a percorrer. Tenha a paciência de ensinar, pois lembre-se, um dia você também precisou aprender. Então tenha paciência para aqueles que ainda estão nesse processo. Aqui no versículo 13, a Bíblia diz: suportem-se uns aos outros. Não é suportar no sentido de aquela pessoa é muito chata, eu tenho que suportar. Não, é ser o suporte para aquela pessoa, para que ela possa extrair de si o melhor que ela tiver, para que ela seja o melhor que Deus espera para ela. Ah, mas se eu for suporte para ela, é o nome dela que vai aparecer, porque o suporte nunca aparece. Que seja, irmão. Você não precisa aparecer sempre, você não precisa estar sempre em evidência, mas se você for o suporte para aquela outra pessoa e ela conseguir fazer o seu melhor e ela se destacar, então você ganhou, você fortaleceu a unidade.
Aqui no versículo 16, na primeira parte, a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. Uma excelente maneira de nós fortalecermos a nossa unidade é nos aconselharmos uns aos outros. Mas não conselhos segundo a sua própria vivência ou aquilo que você pensa que é. Não, instrua-se pela palavra de Deus e dessa forma aconselhe as pessoas baseados no que a palavra de Deus te manda fazer. E se assim você conseguir fazer, então você vai estar fortalecendo a unidade com essa pessoa. E por último, aqui no versículo 17, eu amo esse versículo, e tudo quanto vocês fizerem, seja em palavra, ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se no seu local de trabalho você fizer tudo que é certo, mesmo quando o chefe não estiver olhando, mesmo quando as outras pessoas não estiverem olhando, se você fizer tudo que tem que ser feito, faça para a glória de Deus e isso vai gerar um ambiente maravilhoso de trabalho. E não precisa ser visto, não precisa esperar mandar alguém você fazer, simplesmente faça. E tudo que você fizer, faça para a glória exclusiva de Deus. E dessa forma, o ambiente onde Deus te colocar vai ser o melhor ambiente possível. Todos estarão felizes, unidos e conectados, porque todos fazem o seu melhor, não apenas para os homens, mas principalmente para Deus. O desafio de viver em unidade é grande, mas é possível se observarmos essas dicas valiosas da palavra de Deus. Deus abençoe!